Tricolor de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e agora, em definitivo, eu peço aos amigos e amigas para não esquecerem o que é muito importante, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é bacana e ajuda a gente a crescer. Tem também o hype, que é muito importante. Deixa o seu hype e ajude o Resenha a chegar a mais pessoas, ok? Galera, a gente vai falar sobre o nosso Fluminense agora pela manhã, né? Trazendo informações importantes. Vamos falar aí sobre atualizações do Boangá também, vamos falar sobre outras questões e a gente inicia com a degustadora e maravilhosa notícia de que Everaldo não é mais jogador do Fluminense. Todos nós sonhamos, né, o dia chegar, né? A gente dizer, olha, Everaldo não é mais jogador do Fluminense. Mas como é que foram as condições do negócio? O Everaldo negociava com o time do Emirados Árabes e o time estava interessado no jogador, as coisas estavam evoluindo bem, até que por decisão familiar ele desistiu da negociação e os empresários dele entraram em contrato com o Bahia e o Bahia manifestou interesse desde que o Fluminense pagasse parte dos seus salários. O time do Emirados Árabes ele iria sem custo nenhum para o Fluminense não iria pagar salário. Mas para o Bahia o Fluminense vai ter que pagar. Eu ainda não sei qual é a porcentagem disso, mas o jogador nas redes sociais já coloca aí imagens com a camisa do Bahia e a gente vai ver aí, ó. Vamos dar uma olhada aí nas imagens do Everaldo com a camisa do Bahia. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Tá aí o Everaldo com a camisa do Bahia, né? Ele botou no próprio Instagram dele. Lembrando, galera, que isso aí não é de agora não, tá? Isso aí ele colocou essa imagem aí para lembrar de quando ele fez 100 jogos, ele tá falando aqui, ó, voltamos, no plural mesmo, porque esse retorno ao Bahia significa muito, não só para mim, mas para a minha família. Meus filhos se tornaram torcedores do Bahia, minha esposa abraçou Salvador como casa, a felicidade deles não tem preço, mas não é só sobre eles. Eu retorno muito feliz e convicto da escolha que fiz. Essa camisa é enorme e buscarei honrá-la de uma forma ainda mais intensa. Eu quero ser campeão mais uma vez, quero viver uma Libertadores pelo esquadrão. A minha Bahia, eu tô voltando, porra, tá dizendo ele aqui. E a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar, tá dizendo ele aqui. E aí mostra ele já com a camisa do Bahia aqui, enfim. Ele agradece o Fluminense também pela passagem no clube, né? E fala aqui, ele não cita a torcida, ele agradece ao Fluminense, do roupeiro ao presidente, mas não cita a torcida do Fluminense também, porque graças à torcida ele saiu, né, cara? Essa aqui é uma realidade, enfim. O Everaldo desejo, apesar de qualquer coisa, eu não tenho nada pessoal contra o Everaldo, né? Eu desejo tudo de melhor pro EV, que ele consiga ser feliz no Bahia, tá? E, assim, por mais que o Everaldo fosse criticado por mim, por todos, com razão, porque não é um jogador à altura do Fluminense, ele é um jogador, pode ser um jogador pro Bahia, mas não é um jogador pro Fluminense. As nossas críticas não eram pessoais, ninguém tem raiva do Everaldo, ninguém odeia a pessoa do Everaldo, tá? As críticas eram feitas por conta das atuações do campo. É um jogador, como eu falei, não está à altura da camisa do Fluminense. Então ele está indo para um clube que tem mais a ver com as condições que ele pode entregar. Enfim, sucesso ao Everaldo aí, tá bom? E vamos dando sequência aqui ao Resenha Express, galera, que agora a gente vai falar de um caso curioso, né? No pós-Fluminense Bahia, um influenciador do Bahia, cara, começou a analisar o Fluminense e desceu o sarrafo no Freitas. Até o cara percebeu. Vamos lá olhar o cara falando aí do Freitas, cara. Foi muito engraçado, irmão. Muito engraçado mesmo. Aí, ó, vamos dar uma olhada aí no vídeo, ó. Ele vai falar do Freitas, ó, se liga aí. Pera aí. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Ó. Vamos lá. Acho que vai abrir aqui no Instagram, vai ficar melhor. Ó. O vídeo é pra vocês. Acabei de assistir aqui Bahia e Fluminense. Deixa eu falar sobre dois jogadores. O Freitas, zagueiro.
é a pior carniça, é a pior desgraça que eu já vi em toda a minha vida. O Bahia que não soube aproveitar. É porque o William José estava muito mal hoje, Pulga. Quando entrou Sanabria e Kike Oliveira, aí sim o Bahia quase vira o jogo. Esse Freite é a pior desgraça que eu já vi na minha vida. O pior zagueiro, fraquíssimo. Como é titular de vocês, Thiago Silva carregava esse cara. E falar também sobre o Lúcio Acosta. É um dos jogadores mais técnicos que eu já vi pessoalmente. É mágico. É muito diferente o Anão. Anão da desgraça. Joga demais. Certo. Cara, o moleque foi muito cirúrgico, né? O moleque não conhece o Fluminense, né? Mas ele viu de perto e tudo que ele falou mesmo, né? O Lúcio Acosta é um jogadoraço, jogador muito acima da média, e o Freitas é um pavor. Sensacional. Parabéns ao menino aí que fez uma análise realmente dentro da realidade. Muito boa análise dele. Muito bom. Mas a gente vai agora falar aqui de Buangá. Isso aí. Mais um capítulo da novela Buangá. Galera, o Fluminense, segundo o jornalista Vitor Lessa, fez uma nova oferta para tentar contratar o jogador. Não é uma oferta de valores, é uma oferta de compra. Como é que vai ser pago essa parcela? O Fluminense fez um ajuste que se encaixaria dentro do que o Los Angeles FC gostaria. Então, assim, a tendência agora é que a negociação ande. O Fluminense quer o quanto antes resolver essa questão, principalmente pela pressão que os torcedores estão exercendo em cima do presidente Matheus Montenegro por conta da situação que envolveu o John Ares. Então, agora é uma questão de quase que de honra para a gestão do Fluminense conseguir o quanto antes resolver esse imbróglio aí do Buangá. E o Buangá agora mais do que prioridade, e o Los Angeles parece que agora o Fluminense conseguiu alcançar aquilo que o Los Angeles quer, segundo o Vitor Lessa. Então, acredito, sinceramente, que por hoje, né, eu tinha falado realmente que sábado teríamos alguma novidade, podendo ser até amanhã, mas eu acho que essa situação está chegando já a um fator de determinância aí, e eu estou muito otimista com essa possibilidade da vida do Buangá. Vamos aguardar, mas essas são as notícias do jornalista Vitor Lessa. E para fechar, galera, uma apuração aqui, uma informação, na verdade não foi apuração, mas uma informação que caiu no nosso colo, que versa sobre o Lescano, tá? A gente teve uma informação, né, que o Lescano, ele não está muito satisfeito com a situação dele no Fluminense e se arrepende, inclusive, de não ter negociado um empréstimo com outro clube, tá? Lembrando que o jogador poderia ter ido para o Cerro Porteño. O Cerro Porteño queria o jogador, mas a influência do pai do jogador em não liberá-lo e ele continuar no Fluminense, que foi uma coisa que o pai dele queria, foi determinante para o jogador continuar nessa temporada no Fluminense. Mas olha só, já são 3 jogos que o jogador sequer é relacionado. A última vez que o Lescano foi relacionado foi contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. De lá para cá, clássico contra o Flamengo, clássico contra o Botafogo, jogo contra o Grêmio, jogo contra o Bahia. Na verdade são 4, né? 4 jogos sem o jogador ser sequer relacionado. Então isso, o jogador está começando a ver, e o representante do jogador, isso como um erro de percurso. Ele deveria ter feito como o Lavega fez. O Lavega hoje está valorizado. Está fazendo gol, está dando assistência, está sendo determinante. Até agora, pelo Coritiba, foram 3 jogos, 1 gol e 2 assistências. Então o jogador está num processo de evolução muito interessante. Enquanto isso, o Lescano está parado na reserva do Fluminense, nem sendo relacionado. E como é que ele vai ser relacionado se hoje tem Lúcio Acosta, Savarino, Ganso, né, jogadores de meio de campo adoidado que o Fluminense tem, os volantes que o Fluminense tem, o Nonato, que o Beldia usa quase como com meia. Então, por isso que ele não está sendo relacionado. E vai ser muito difícil do jogador ter oportunidade nesse time do Fluminense por conta da posição que ele joga. E agora que os representantes estão vendo que a escolha talvez não tenha sido a melhor das escolhas, os representantes do atleta trabalham com a possibilidade de tentar aí ver algum clube aqui no Brasil para que o jogador possa dar sequência à sua carreira. Essa foi a informação que chegou a mim. Outra preocupação também do staff do atleta está relacionado à seleção do Paraguai. O jogador, tudo bem que o Paraguai não está na Copa do Mundo, mas o jogador não vinha sendo convocado, ou melhor, vinha sendo convocado e quando começou a sumir passou a não ser convocado. Então, também tem essa questão do jogador jogar pela sua seleção, os paraguaios são muito patriotas, enfim, uma série de questões que envolvem essa escolha que hoje é questionada pelo próprio staff do atleta, mas que
Antes, o pai dele teve uma influência muito grande na permanência dele no Fluminense. Assim, minha opinião é que se eu sou o staff do Lescano e o próprio Lescano, cara, eu peço pra me liberar, pra eu procurar clube. Porque ele não vai ter muita oportunidade. E você vê como que são as coisas. Eu não sei vocês, mas eu tinha muito mais expectativa no Lavega depois que eu vi o Lavega jogar. E tá aí, comprovado que o Lavega é um bom jogador, poderia ter sido utilizado pelo Fluminense, joga na posição que o Fluminense precisa também, que são jogador de lado, e no Curitiba ele tá muito bem. São esse tipo de coisa. No Fluminense ele não teve oportunidade, não é uma questão tipo assim, ele não foi bem no Fluminense. Não, ele não teve oportunidade no Fluminense. Ele não era sequer relacionado. Uma coisa inacreditável, e agora o garoto tá arrebentando no Curitiba. Enfim, esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço.